Olá, eu sou o professor Naldo e hoje nós vamos ver o movimento harmônico simples, ou MHS. Bem, mas antes de mais nada, é importante que você lembre que a videoaula que você vai assistir não é suficiente para que você entenda a matéria. Há necessidade de você ter em mãos um bom livro de física e estudar a parte teórica por ele. Além do que, há necessidade de se fazer exercícios. Eu estimo que para cada 15 minutos de videoaula que você venha a assistir de um assunto, como o MHS, por exemplo, você tenha que pelo menos estudar de 1 a 1 hora e meia sozinho, fazendo exercícios e fazendo resumo sobre o tema tratado. Bem, dito isso, vamos à aula. O MHS nada mais é do que uma projeção de um movimento circular uniforme em uma direção que passa pelo centro da trajetória daquele que descreve o movimento circular uniforme. Ou seja, uma projeção do movimento circular uniforme na direção radial é um movimento harmônico simples. Então vamos dizer o seguinte: suponha que eu tenha uma partícula que descreve movimento circular uniforme. O raio da trajetória descrita por ela chamarei de A, é um valor qualquer A. No futuro, nós chamaremos esse valor A de amplitude. Muito bem. Vamos passar então o segmento de reta numa direção radial, ok? Então, eu escolhi, por exemplo, o segmento de reta de direção horizontal. Veja que esse segmento de reta, obviamente, se tem direção radial, passa pelo centro da trajetória descrita pela partícula. Exatamente no centro da trajetória, eu defini a origem dos espaços desse eixo, que chamo de x. De zero à periferia da trajetória circular, nós temos um comprimento que é o raio, que chamei de A. Então, orientando a trajetória da esquerda para a direita, nós temos que a posição em que a trajetória circular intercepta o segmento de reta à direita de zero seria a posição mais A, já que o raio, a distância de zero até esse ponto, o raio da trajetória, é igual a A. E a posição em que a trajetória circular intercepta o eixo horizontal à esquerda da posição zero seria, então, menos A. Ok. A projeção da partícula na direção deste eixo será um movimento harmônico simples nessa direção. Então, veja, quando projetamos o movimento circular uniforme, nós temos esta perspectiva. Veja, a partícula representada aí por um ponto preto executa um movimento de ir e vir ao longo da direção do eixo x. Ok? Essa partícula, representada pelo ponto preto, é a projeção da partícula vermelha em movimento circular uniforme. Esse movimento descrito pela partícula preta é um movimento harmônico simples. Ok? E ele é o resultado da projeção do movimento circular uniforme sobre o eixo x. Observe também que a partícula, quando atinge a posição x igual a A ou x igual a menos A, inverte o sentido de movimento. Quer dizer que a velocidade da projeção nessas duas posições é igual a zero. Veja, a velocidade da projeção é igual a zero. A velocidade da partícula vermelha, que está em movimento circular uniforme, não é zero em nenhum momento. Ao contrário, o módulo dessa velocidade é constante. Lembre-se que a projeção do movimento circular uniforme descreve um movimento chamado movimento harmônico simples. Esse movimento harmônico simples é periódico, ou seja, o intervalo de tempo para que a projeção descreva toda a oscilação, ou seja, varra todo o espaço de oscilação no eixo x, é igual ao tempo que a partícula que a projeta demora para dar uma volta completa. Ou seja, o período do movimento circular uniforme é igual ao período do MHS ao qual ele é projetado na direção radial.
Agora, vamos obter a função horária dos espaços da projeção do movimento circular uniforme em uma direção radial, a trajetória, não é? Então, veja, essa projeção vai executar MHS. Então, nós vamos obter a função horária dos espaços da projeção, portanto, a função horária dos espaços de um MHS. Inicialmente, vamos lembrar que nós temos uma circunferência, que é a trajetória descrita pela partícula em MCU, cujo raio é igual a A. Vamos projetar esse movimento circular uniforme, como fora feito antes, na direção radial e horizontal. Então, no centro, estabelecemos a posição zero do eixo X. Vamos traçar um segmento de reta que une o centro da trajetória e a posição da partícula num certo instante. Na verdade, trata-se do vetor posição. Muito bem, esse vetor posição forma, com a direção em que nós projetaremos o MHS, um ângulo θ0. Vamos chamar esse ângulo θ0 de fase inicial. Ora, à medida que a partícula descreve o movimento circular uniforme, esse ângulo vai varrendo, vai variando. Então, num certo instante t, esse ângulo será um θ qualquer. É possível se relacionar a variação angular desse raio vetor, desse vetor posição, com o passar do tempo. Como faremos isso, professor? Através da chamada velocidade angular. A velocidade angular de uma partícula em movimento circular uniforme é a variação angular desse raio vetor, vetor posição, com o passar do tempo. Então, a velocidade angular, que chamamos aí pela letra minúscula ômega grega, é igual a Δθ, variação angular, pelo intervalo de tempo. Muito bem. Acontece que, quando nós substituímos os valores para t igual a zero, um ângulo θ0, nós vamos ter a seguinte expressão. Ômega é igual a θ menos θ0 sobre t menos zero. Isolando-se o ângulo para o instante t considerado, nós vamos ter que θ é igual a ômega vezes t mais θ0. Agora, detalhe técnico. Lembre-se que o ômega, a velocidade angular, ela, como é a variação angular por tempo, ela pode ser calculada assim. Variação angular de uma volta, 2π radianos, no intervalo de tempo de uma volta, que é o período. Então, a velocidade angular que aí aparece pode ser determinada fazendo-se 2π radianos pelo período, onde período é o tempo para dar uma volta completa em MCU. Ok. Agora, veja só, à medida que esse ângulo vai variando, o ângulo θ, a projeção vai mudando de posição. Então, num certo instante t, a partícula que executa o MHS, a projeção, está numa posição xt, ou seja, uma posição que depende do instante considerado. Nós vamos relacionar essa posição com o ângulo. Como faremos isso? Se você observar a figura, para o instante t, a direção do segmento de reta que passa pelo centro, ok? Cujo comprimento é o raio da trajetória, que é a amplitude. A direção de projeção perpendicular ao eixo e a direção da posição da partícula em relação a zero formam um triângulo retângulo, aí representado por um triângulozinho azul. Muito bem. Nesse triângulo, nós podemos observar que o cateto adjacente ao ângulo θ é exatamente a posição da partícula em relação à origem estabelecida. E a hipotenusa é o raio da trajetória, que é a amplitude do movimento harmônico simples descrito. Então, nós temos que o cosseno do ângulo θ é igual à posição da projeção sobre a hipotenusa. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a hipotenusa é igual a A. Então, temos cosseno de θ igual a x sobre A. Portanto, a posição x é igual a A vezes o cosseno de θ. Muito bem. Ocorre que esse ângulo θ varia com o tempo. E nós temos uma expressão para relacionar esse ângulo com o tempo. Θ é ômega t mais θ0. Substituindo na expressão, nós temos que a posição da partícula ao longo da direção radial, a posição da projeção do movimento circular uniforme, ou seja, a função horária dos espaços do MHS, a posição que varia com o tempo em MHS, é dada por A vezes cosseno de ômega t mais θ0. Esta, então, é a função horária dos espaços da projeção do MCU, ou seja, do MHS.
Agora, vamos fazer o gráfico da posição em função do tempo da projeção do movimento circular uniforme, ou seja, do MHS. Então, suponha uma partícula vermelha, cuja projeção é o movimento harmônico simples da partícula preta. Muito bem. Nós sabemos que o tempo que a partícula vermelha demora para dar uma volta, o período de oscilação dessa partícula, é igual ao período de oscilação da partícula preta que descreve o MHS. Então, vamos construir o nosso gráfico tomando-se como origem dos tempos ao instante em que a partícula preta ocupa a posição x igual a A, ou seja, que a fase inicial da partícula vermelha é igual a zero. Nesse caso, então, a equação horária do MHS, a equação horária da projeção, será x igual a A cosseno de ômega t. Então, ao plotar o gráfico, nós temos que, no instante t igual a zero, a partícula tem posição A. No instante t igual a 1/4 de período, a partícula tem posição x igual a zero. No instante t igual a metade do período, Tzão sobre 2, a partícula tem a posição menos A. E no instante 3/4 do período, 3t sobre 4, a partícula tem posição x igual a zero. E, finalmente, no instante t igual a 1 período, t igual a Tzão, a partícula volta para a posição x igual a A. Então, temos um gráfico em que a posição em função do tempo é uma função trigonométrica. Lembre-se, a partícula demanda um tempo de 1 período para dar uma oscilação completa em MHS. E esse período é igual ao período do movimento circular uniforme, a partir da qual ocorre a projeção do MHS. Vamos então fazer um exercício para que nós possamos fixar esse conceito de projeção do movimento circular uniforme para se obter o movimento harmônico simples. Então vamos fazer um exercício cuja intenção é mostrar a você a importância do conhecimento do movimento circular uniforme no estudo de MHS. A figura a seguir mostra a posição inicial de uma partícula que executa movimento harmônico simples sobre um eixo horizontal. Então, na figura você observa que no instante t igual a zero, a partícula preta está na posição A sobre 2 em movimento retrógrado e A é a amplitude de oscilação desse movimento harmônico simples. Sendo o período de oscilação igual a 3 segundos, determine o instante que a partícula ocupa a posição menos A sobre 2 pela primeira vez. Como fazer uma questão como essa? Bem, devemos imaginar uma partícula descrevendo movimento circular uniforme com centro na posição zero, raio de trajetória em módulo igual à amplitude desta partícula em MHS e período igual ao período de oscilação do MHS. E que no instante t igual a zero, essa partícula esteja alinhada com a posição A sobre 2. Então, veja lá. Temos uma partícula vermelha alinhada com a posição A sobre 2, que descreverá o movimento circular uniforme com as características que falei. Então, a partir do instante t igual a zero, à medida que a partícula vermelha desloca-se na trajetória circular, a sua projeção, que é exatamente o movimento da partícula preta em MHS, vai da posição A sobre 2 à posição menos A sobre 2. Ok, precisamos determinar quanto tempo demorou isto. Então, façamos o seguinte. O ângulo varrido em relação à posição zero pelo segmento de reta que liga a posição zero à posição da partícula, chamei de Δθ. Muito bem. Se observarmos a figura, temos dois triângulos retângulos verdes do lado direito e do lado esquerdo em relação à posição zero e à posição A sobre 2 e menos A sobre 2. Simetricamente, esses triângulos são iguais. Portanto, o ângulo formado pelo segmento de reta que passa pela posição zero e pela posição da partícula vermelha e a direção horizontal é igual a alfa. Muito bem. Nesses triângulos retângulos, o cateto adjacente ao ângulo alfa é o comprimento A sobre 2 e a hipotenusa é o comprimento A, que é o raio da trajetória circular. Então, veja, cosseno de um
ângulo em um triângulo retângulo é o cateto a ele adjacente sobre a hipotenusa. Então, o cosseno de alfa é A sobre 2 sobre A, portanto, igual a meio. Logo, o ângulo alfa é de 60 graus. Trata-se de um ângulo de primeiro quadrante. Muito bem. Alfa mais delta θ mais alfa totalizam 180 graus. Então, 60 graus mais 60 graus mais delta θ é igual a 180, o que nos leva a afirmar que delta θ é igual a 60 graus. Então, no intervalo de tempo considerado, a partícula vermelha em MCU executou uma variação de ângulo de 60 graus. Sabemos que o período dessa partícula é de 3 segundos, assim como o período do MHS, a qual ela projeta. Ora, então, como a velocidade angular da partícula vermelha é constante, podemos utilizar de uma regra de 3 simples para determinar quanto tempo demorou para ela varrer esse ângulo, já que 2π radianos, ou 360 graus, são varridos em 3 segundos. Então, 60 graus serão varridos no ΔT T menos T0. Isolando T menos T0, nós vamos encontrar 180 graus sobre 360 graus. Como T0 é igual a zero, o instante considerado será igual a meio segundo. Ou seja, no instante meio segundo, a partícula em MHS estará na posição menos A sobre 2. Bem, é isso. Espero que essa aula tenha sido de grande valia para você. Nós estamos à sua disposição. Entre em contato conosco através do site www.video-aula.pro.br, ok? Fale conosco, mande suas dúvidas e, eventualmente, eu as responderei. Muito obrigado e até a próxima.